primeiras aulas, elas são divididas em antes da aplicação, durante a aplicação e após a aplicação. E nesse antes, durante e após, eu dividi nos 5 Cs da formação em tecnologia de aplicação. Então, a gente vai focar nisso, tá? Primeiro, conhecimento, que é essa aula 1, é uma das aulas do conhecimento teórico. E depois, cauda. Por quê? Porque antes da gente fazer uma aplicação, a gente tem que ter esse conhecimento, porque senão a gente não consegue interpretar os dados, não consegue ver se a aplicação está sendo feita de uma maneira adequada, tá? Cauda é o nosso segundo C, então a gente já tem as aulas todas já calendarizadas. Então, antes da aplicação, a gente tem isso, tá? Durante a aplicação, o que a gente tem que se atentar? Deixa eu só colocar permitir ao Eduardo. Durante a aplicação, aí sim vai entrar a parte de calibração e a parte de clima. Então, antes e durante a aplicação, a gente vai finalizar essas 2 etapas com o tema deriva. Por que eu vou finalizar com o tema deriva? Porque antes da gente estudar especificamente sobre deriva, a gente tem que entender de clima, a gente tem que entender de diâmetro de gotas, a gente tem que entender de calibração. Então, para fechar, a gente vai falar sobre deriva, antes e durante. E após, a gente vai falar sobre o controle. E aí, gente, aí vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Bom, pessoal, teoria da gota. Bem que eu falei para vocês, né? Vocês vão assistir a primeira aula do dia 18, vão assistir a aula do outro domingo. E essa aula é uma aula de sobrevivência. Por quê? Porque é uma aula totalmente teórica. É um embasamento que vocês precisam ter para poder entender os próximos tópicos. E é uma aula que tem muita fórmula, tem muita matemática, tá? Então, é sempre assim, o começo é sempre mais chato. Então, eu deixei para o começo agora essa parte teórica, tá? Outro detalhe também para vocês que vão me acompanhar aos domingos. Fiquem com a calculadora científica também em mãos, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar com a calculadora, também é algo bem interessante. Então, a gente vai ter esse conhecimento teórico agora. Teoria da gota. O que seria a teoria da gota? Quando a gente digita a teoria da gota no Google, aparece a questão médica, né? Acho que tem uma doença que chama gota, e aparece um monte de coisa. Quando você começa a filtrar para tecnologia de aplicação, aí começam a aparecer as fórmulas matemáticas, começam a aparecer mais os assuntos direcionados, né? Mas o que a gente tem aqui nessa primeira imagem que eu estou mostrando para vocês? Eu até estava comentando antes sobre o quão importante é a gente se atentar a todos esses Cs da tecnologia de aplicação. Essa questão dessa gota aqui, essa folha tem uma camada serosa muito grande, muito intensa, né? Muito lipofílica, e a gota não está conseguindo penetrar nessa camada lipofílica. Então, a gente tem um problema aqui de aplicação, tá? Mas aqui eu coloquei essa imagem para deixar o formato certinho da gota para que vocês consigam ver. Bom, como tudo na nossa vida, né? A gente não está fazendo um curso à toa, a gente não está fazendo um curso para bonito, a gente está fazendo um curso para resolver um problema, né? A gente tem um problema na nossa lavoura, seja ela uma doença, seja ela uma planta daninha, né? Essa planta daninha é bem conhecida, seja um inseto. E o que a gente tem que fazer com essa situação? Né? O que a gente tem que fazer para o nosso produtor, como engenheiros agrônomos? A gente tem que resolver esse problema. Então, sempre é com aplicação via líquida? Nem sempre. Só que nesse curso a gente vai focar em aplicação via líquida, tá? Então, tem um problema, a gente tem que arrumar a solução para esse problema. Então, a gente tem que acertar o quê? O nosso alvo. Para vocês que estavam em clima de Olimpíada, eu já estou bem... depois eu vou mostrar para vocês o vídeo do Acerte o Alvo, né? Uma pergunta, gente. Será que tem só aplicação via líquida no controle de insetos, no controle de doenças? Será que tem aplicação só via líquida? Não. Nós temos aplicação via gasosa, por exemplo. Então, a gente tem aqui pastilhas de fosfina. A fosfina também é um gás que ele faz o expurgo de grãos armazenados. Então, é um método de aplicação via gasosa, tá? Então, a gente tem esse primeiro método de aplicação.
Segundo método de aplicação, a gente tem a aplicação via sólida. Então, através de polvilhadeiras ou através de aplicação direta no solo, a gente tem iscas formicidas ou cupinicidas, ou seja, o método via sólido são formulações, lá na aula de formulação eu vou resgatar esse tema com vocês. São formulações que a gente não precisa diluir, são para aplicações diretas, tá? E a gente vai focar aqui no método de aplicação via líquida, só para deixar claro para vocês, né, tecnologia de aplicação via líquida. E a teoria da gota, que é a nossa aula de hoje, é algo que a gente percebe em comum, né, uma teoria que está em comum, tanto na aplicação via drone, aplicação de aeronaves, aplicação através de pulverizadores, seja ele autopropelido, seja pulverizador tratorizado, ou, inclusive, aplicação terrestre, né? Então, aqui a gente tem algo em comum com todas essas aplicações via líquidas, que é o nosso estudo de hoje, tá? Inclusive, nessa aplicação aqui, no costal, foi a aplicação do meu doutorado, no qual eu avaliei alguns fatores que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Bom, o que seria aplicação e pulverização? Eu bati bastante na tecla, inclusive, nas redes sociais, a diferença entre um e outro, por que a gente fala aplicação, por que a gente não fala pulverização. Então, a aplicação é o conhecimento que vai integrar todas as informações sobre os defensivos agrícolas. Por isso que é tão importante a gente ver também sobre cauda, para ter uma aplicação eficiente. Por isso que é tão interessante a gente saber também sobre condições climáticas. Então, são informações integradas sobre esses defensivos, suas formulações, adjuvantes, processo de pulverização, que a gente vai iniciar hoje esse assunto de processo, alvos e o ambiente, visando sempre uma aplicação correta, segura e responsável. A parte segura e responsável a gente vai abordar em toxicologia, tá? Então tem um item lá que a gente vai falar só sobre isso. Sempre respeitando as boas práticas agrícolas. Então a gente tem a aplicação quando a nossa gota chega com o produto biologicamente ativo no nosso alvo e de fato ele controla, tá, gente? Ninguém vai aplicar para bonito, a gente aplica para controlar. Seja uma doença, seja um inseto. E a pulverização? A pulverização nada mais é que o ato de fragmentar. Então, todo aquele líquido que está lá no tanque do pulverizador, ele é fragmentado em gotas, tá? Será que tudo que foi pulverizado de fato chegou no meu alvo? Se sim, aí sim eu fiz uma aplicação eficaz. Pulverização, inclusive, minha gente, tem a pulverização de solo. Quando você pega um torrão de solo, você fragmenta em partículas menores, nesse caso a gente tem também uma pulverização, tá? Aqui a gente tem, né, coloquei a imagem de uma aplicação e de uma pulverização. Então essa aplicação aqui está muito eficiente, por quê? Porque eu tenho uma boa distribuição não só nos 10 mil metros quadrados do meu talhão, do meu 1 hectare, como eu também tenho uma boa distribuição no perfil da planta. Eu consegui deixar essa aplicação homogênea também no perfil, que é um grande desafio, mas pode e deve acontecer. E a pulverização seria esse ato aqui, ó. Então a gente tem aqui o pulverizador e aqui está fragmentando, aqui é só água, tá, gente? Foi num dia de campo que eu fiz, então aqui é só água. Aí depois de um certo tempo entra no sistema o antideriva, então a gente consegue perceber aqui a redução nessa deriva por conta desse adjuvante. Mas aqui a gente está fazendo só uma pulverização, só uma fragmentação do líquido que está aqui no tanque do pulverizador em gotas. Então, a aplicação chegou no meu alvo, pulverização fragmentou simplesmente, tá? Pulverizar, então, fragmentar, aplicar, essa gota que saiu daqui chegou no meu alvo, tá? Então, essa aqui é uma aplicação, de fato, um papel hidrossensível de um experimento que a gente fez com o drone. E aqui eu já vou adiantar para vocês que essa aplicação, tudo bem que está com corante para que a gente possa visualizar as gotas de uma forma mais didática. Mas já posso adiantar para vocês que se fosse uma aplicação, não está sendo uma aplicação eficiente, né? O que a gente pode observar aqui nessa aplicação e por que eu falo que não foi eficiente? Esquece o corante, tá? Aqui a gente tem que a camada serosa da planta não permitiu que essas gotas ficassem aderidas. Então, a gente pode perder essas gotas, por exemplo, por escorrimento, que é um tipo de deriva. Então, a gente tem nem sempre colocar no alvo essa gota, esse produto biologicamente ativo vai funcionar.
Então, no caso, nesse caso aqui foi aplicado, mas a gente pode perder por escorrimento. Então, tem que tomar muito cuidado. Quando a gente atinge o alvo, agora sim, clima de Olimpíada, né? Deixa eu até... Quem aqui será que é de 92? Vocês todos nasceram depois de 92? Isso aí foi um acendimento, foi a hora que acenderam a pira olímpica lá na Olimpíada de Barcelona, em 92. Será que ele vai acertar o alvo, gente? O que será que vai acontecer? Acertou o alvo. É até um vídeo polêmico, porque se vocês forem ver, na verdade, esse atleta, que é um atleta inclusive paralímpico, ele não acertou, tá? Mas ele foi treinado para não acertar. O alvo dele não era só a pira olímpica, era jogar para fora do estádio. Então só a chama, olha a flechinha passou para cá. Então só o calor da chama já acendeu, né? Já foi o suficiente para acender. Então o que a gente quer é isso, a gente quer acertar o nosso alvo, a gente quer que nossa aplicação seja eficiente. Ele atingiu o objetivo dele. O objetivo dele era acender a pira olímpica. Ele atingiu e atingiu o alvo de uma forma bem interessante. Quando a gente tem deriva, gente, é isso aqui que acontece, tá? Então isso aqui, no caso eu, Jaqueline, se fosse tentar acertar alguma coisa com arco e flecha, essa seria a minha realidade. A parte de deriva, a gente vai falar mais pra frente, na aula de deriva, que vai ser a aula que vai fechar o antes e o durante a aplicação. Mas só vou adiantar para vocês que aquilo que não atinge o nosso alvo, nesse caso aqui, né, tudo é chamado de deriva. A deriva pode ser por condições climáticas, a deriva pode ser por diâmetro de gotas, vários fatores podem intercorrer na deriva. Aqui a gente tem algumas das classificações da deriva, como endoderiva, no caso daquela folha pintadinha de vermelho, está perdendo por escorrimento, então eu tenho uma endoderiva. O produto está na área aplicada, mas eu perdi. A exoderiva é quando a gota é pequena ou o vento é muito forte, essa gota é carregada para fora da minha área de aplicação. Então a gente tem, quando não atinge o alvo, a deriva, e aqui são as duas primeiras que eu vou falar para vocês. Lembrando que a gente vai ter uma aula específica finalizando toda essa questão de deriva. Aqui tá, minha gente, a aula de deriva vai ser o final, ó, antes, durante a aplicação, a última aula a gente vai falar sobre deriva. E todos os fatores que podem intercorrer, tá? Então a gente vai falar sobre deriva aqui no final, depois do nosso penúltimo ciclo, antes e durante. Antes de falar sobre controle, a gente vai voltar nesse assunto de deriva. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Como realizar uma aplicação de qualidade, então? A gente tem que acertar o alvo e a gente tem alguns pilares, algumas ferramentas para isso, tá? Momento de aplicação. É o momento que eu chego lá na fazenda Laranja Doce, passo o receituário pro aplicador e falo, olha, você precisa aplicar tantos gramas por hectare, tantos ml por hectare. Na verdade, eu colocava até o volume do produto no tanque para ele, para facilitar. Era assim que eu passava para ele. E eu falava, olha, fulano, você tem que aplicar até sábado. Tá? Tenta aplicar até sábado, porque já está na hora do cultivo. Então, o momento de aplicação, ele vem no receituário e é o agrônomo que vai determinar quando vai ser feita essa aplicação. Agora, o que